Olá, bem-vindos a mais uma correção de matemática e artes. Hoje nós vamos corrigir a página de matemática 66, 67 e 68. Em artes, a página 28 e 29. Vamos aprender? Vamos lá. Antes da gente começar a corrigir a página 66, nós vamos rever alguns conceitos do que é vértices, faces e arestas. Então, lá no vídeo explicativo de hoje, nós vimos que os poliedros são formas geométricas espaciais que apresentam faces planas e são considerados espaciais porque têm 3 dimensões: largura, comprimento e altura. Então, poliedros são formas geométricas espaciais. Aqui nós temos 3 exemplos de poliedro aqui. 1, 2, 3. A pirâmide, essa aqui e o cubo, o paralelepípedo. Então, vamos lá. Então, eles têm a largura, a altura e o comprimento. Então, os poliedros, eles têm essas 3 dimensões. E eles são formados pelos vértices, faces e arestas. E o que é cada um desses? Vértice é o encontro das arestas, que são as linhas, que são os pontinhos de ligação das linhas. As faces são a frente, o lado, atrás, em cima, é a parte que é apoiada à figura. Se você virar, ela é apoiada em qualquer parte dessa aqui, ok? Então, a face é a parte de apoio. Aqui tem várias partes de apoio. E aqui também. Então, vértice é o ponto, face é a parte de apoio, né? E arestas são as linhas que ligam um lado ao outro, ó. Então, vamos ver agora a correção, que a gente vai entender melhor esses conceitos. Número 1, observe as figuras a seguir e complete as falas. Aí o menino disse assim, ó, a figura verde tem vértices, faces e arestas. Então, vamos contar. Vértices é os pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5 em cima, 6, 7, 8, 9, 10. Então, tem 10 vértices, 10 pontos. Faces, né, o lado de apoio. Então, temos 1, 2, 3 atrás, 4, 5, 6 embaixo, 7 em cima. 7 faces. E vamos ver as arestas. As arestas são as linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E mais 5 aqui na parte de baixo. Então, são 15. 15 arestas. 10 vértices, 7 faces, 15 arestas. Vamos ver a menina. A menina fala assim, a figura amarela tem. Vértices são os pontos. Então, bora contar. 1, 2, 3, 4, 5 vértices, 5 pontos. Face é a base de apoio. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 faces. E arestas são as linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 na frente. 8 arestas. 2. Complete o quadro observando as figuras. Figura 1. Quantos vértices? Vértices são os pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. 6 pontos. Faces é a base de apoio. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5. E arestas são as linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 com essa aqui. 9. Então, ficou 6, 5 e 9. Próxima figura. Quantos vértices são os pontos? 1, 2, 3, 4. Quantas faces, que são as bases de apoio? 1, 2, 3, 4 também. E quantas arestas? São as linhas. 1, 2, 3, 4, 5 e a de trás 6. Então, ficou 4, 4, 6. Próximo. Quantos vértices são os pontinhos? 1, 2, 3, 4 em cima. 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8 embaixo. 8 vértices. Quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5,
6 em cima. Então, 8 vértices, 6 faces. Quantas arestas? Vamos contar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são 8, 6 e 12. Próxima figura. Quantos vértices são os pontos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vértices. Quantas faces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 embaixo. E quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são 7, 7 e 12. Próxima página, 67. O cubo. Observe o cubo e responda as questões. Então, aqui a gente tem um cubo que é um poliedro, que o poliedro a gente viu que são formas geométricas espaciais que apresentam faces planas, né? E tem 3 dimensões, largura, altura e profundidade. Quantas faces tem o cubo? Então, a gente vai contar as faces, né? Que são a base de apoio. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lá atrás. Então, se eu virar esse cubo, ele fica, né? Eu vou poder virando ele e ele vai ficando nas faces lá, apoiados nas faces e não vai ter problema. Então, são 6 faces. Quantos vértices o cubo tem? Vértice é o pontinho de ligação. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos de ligação. 8 vértices. E arestas são as linhas. Então, eu conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas. Número 2. Caio, Aline e Bruno observaram um modelo de cubo e fizeram algumas afirmações. Veja, uma aresta é o encontro de 2 faces. Um vértice de um cubo é o encontro de 3 arestas. Cada face de um cubo é um triângulo. Letra A. Uma das crianças se enganou ao fazer a afirmação. Quem foi a criança? Marque o X na resposta. O Caio, a Aline ou o Bruno? Foi o Bruno, porque cada face do cubo é um quadrado, não é um triângulo, ok? Letra B. Reescreva a afirmação da criança que se enganou corrigindo a frase. Então, ficaria assim, cada face de um cubo é um quadrado, ok? Não um triângulo. Paralelepípedo. Contorne os objetos que lembram paralelepípedo. Então, os objetos que lembram paralelepípedo é essa caixa e o tijolo. Aqui já lembra outra coisa, né? Então, a caixa e o tijolo é um paralelepípedo. Observe o paralelepípedo abaixo. Uma aresta, um vértice. Agora, complete o quadro. Figura, paralelepípedo e cubo. Né? Então, a gente vai comparar este e o cubo da página anterior. Então, vamos lá. Quantas faces tem o paralelepípedo? Tem uma, lá de trás, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faces. Quantos vértices são os pontinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. Quantas arestas? São as linhas. 1, 2, 3, 4. Mais embaixo, 4 e descendo. Sim, 8, né? A gente já contou 4 em cima, 4 embaixo. 8, 9, 10, 11, 12. Ok? 12 arestas. O cubo. Nós vimos na página anterior que o cubo tem 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Que características essas figuras têm em comum? Em que características elas têm de diferente? Converse com os colegas e com o professor. Então, elas têm muito em comum, né? Elas têm o mesmo número de faces, o mesmo número de vértices e o mesmo número de arestas. O que difere é que a face do paralelepípedo é um retângulo e a face do cubo é um
Quadrado. E qual a diferença do quadrado para o retângulo? O quadrado, todos os lados são iguais. E o retângulo, nós temos dois lados iguais e dois diferentes, ó. Vamos voltar na página anterior, só para a gente olhar. Então, aqui, ó, a face do cubo é um quadrado, ok? Com todos os lados iguais. Vamos voltar para a página 68. A face do paralelepípedo é um retângulo. Tem dois lados iguais e dois diferentes. Essa é a resposta. Número 3. Responda as questões a seguir. O que se forma no encontro de duas faces e de um paralelepípedo? Então, o que se forma no encontro de duas faces? Encontro de duas faces formam uma aresta, que é uma linha. Como são as faces de um paralelepípedo? A face de um paralelepípedo são os retângulos, né? Que a gente tem os retângulos em cada face do paralelepípedo, ok? E essa é a correção de matemática. Agora nós vamos para a próxima, correção de artes. Lá na página 28 e 29. Lá era só para a gente observar essa paisagem, né? De onde vem tanta ideia. No mundo da arte, tem arte e experiência e artistas inventores. Então, nesse capítulo, nós vimos a arte da praça, a arte de rua, né? E nós vimos essa escultura aí que fica numa praça, chamada Praça Ulisses, né? No Parque da Bandeira, Chapadão, em Campinas, São Paulo. Então, ela fica lá. E que essa escultura tem de diferente, né? E que nome tem essa escultura curioso? Então, lá no formulário, nós vimos sobre essa escultura, sobre o processo de criação dessa escultura, né? Que foi feito por um artista plástico, né? E a gente viu lá sobre o artista e vimos também como foi o processo de criação. O nome dessa escultura é Ulisses, é uma referência ao nome da praça, Praça Ulisses Guimarães, né? E ela é apoiada numa tromba, né? E ela fica girando. O vento bate e essa escultura ela gira. A tromba é presa e a escultura não, ela fica solta no ar. Então, se o vento for para uma direção, ela vira. Se o vento for para outra direção, ela também vira, tá? Então, ela é apoiada pela tromba. E o escritor é o Guto Lacaze, né? Ele é um escultor, né, que fez a escultura lá para essa praça. Aí a pergunta lá do texto é: essa escultura está em um parque na cidade de Campinas, São Paulo. Por que será que ele chamou seu elefante de biruta? Então, o nome da escultura é o elefante biruta. É porque ele é maluco? Não, não é porque é maluco. A gente vai observar que biruta é um instrumento aeronáutico que mede a força dos ventos. Então, por ele ter colocado esse elefante a girar de acordo com o vento, ele colocou esse nome de biruta no sentido de lembrar a esse instrumento aeronáutico, né, que mede os ventos. É um instrumento triangular que mede a força dos ventos, né, da aeronáutica. E o elefante, ele fica se movimentando de acordo com o vento. Então, por isso que esse nome biruta, por causa do movimento do vento, tá? Então, o artista Guto Lacaze fez essa analogia. O que é uma analogia? É uma relação entre o instrumento aeronáutico de medição do vento com a escultura que vai também ser girada de acordo com o vento. Entendido? Espero ter ficado claro e até a próxima correção.